A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui é o presbítero Justino Barbosa. Você está no canal Cristão em Questão. Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Para você que ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreve em nosso canal. Ative também o sininho das notificações para que nossas mensagens possam sempre estar chegando até você em primeira mão. Não esquece também de deixar o seu like nos ajuda e nos fortalece. Deixe também seus comentários acerca do assunto que nós iremos tratar nessa oportunidade. O tema de hoje é sobre vestimenta. Você sabia que as nossas vestimentas é algo bastante importante para o nosso culto e adoração a Deus? Você sabia que a nossa Bíblia Sagrada ela nos dá respaldo acerca de vestimentas? E é sobre isso que nós iremos estudar à luz da palavra de Deus. Nós temos um grande exemplo histórico que foi Israel. Quando Deus tirou Israel do Egito após 430 anos de escravidão, Deus tinha um propósito único. Deus queria se fazer conhecido ao mundo que não o conhecia por meio de Israel. Israel era o mensageiro de Deus. Israel era aqueles que tinham a incumbência de mostrar, revelar Deus ao mundo. Por isso que Deus tirou Israel do Egito, separou como propriedade peculiar e sacerdócio santo. E Deus também lhes deu leis, preceitos morais, preceitos cerimoniais e preceitos civis, para que Israel pudesse viver como uma sociedade que influenciasse a sua época, o seu contexto, os povos que estavam ao seu derredor. Então Deus se preocupou tanto com isso que Deus quis diferenciar Israel em tudo das demais nações ímpias e pagãs adjacentes ao povo de Israel, que estavam em roda de Israel. Haja vista que os povos e as nações que habitavam a terra de Canaã antes de Israel eram pessoas idólatras que praticavam politeísmo, adoravam vários deuses, várias divindades. E nessa adoração a várias divindades exigia-se sacrifícios humanos, exigia-se rituais profanos, em que envolvia o sexo de maneira ilícita e vários outros males. Então Deus se preocupou tanto com isso que quis diferenciar Israel em tudo das demais nações. Para quê? Para que Israel pudesse influenciar as demais nações, fazer com que as demais nações deixassem as suas práticas ímpias e pagãs e desejassem servir o mesmo Deus que Israel servia e adorava. Então o propósito de Deus de diferenciar Israel das demais nações era que Israel influenciasse as demais nações. Mas nós percebemos que aconteceu exatamente o contrário daquilo que Deus esperava. Ao invés das demais nações desejarem servir, tomarem para si o modelo e o padrão de adoração de Israel, de vida que Israel levava, aconteceu o contrário. Israel que queria imitar o padrão, o modelo das nações ímpias. Tanto é que nós lemos na história de Israel que Israel chegou-se até Samuel, que era o seu líder, seu juiz, governador, e pediu para que Samuel ungisse, levantasse um líder, um governador como as demais nações tinham, um rei, para os governar, para os reger. Israel que imitou as demais nações, os povos, as nações ímpias que estavam ao seu derredor. Mas esse princípio está contido no Velho Testamento e no Novo. O que Deus requer de nós? Nós percebemos também que no Novo Testamento, no contexto do Novo Testamento, nós tomamos a missão que era de Israel. Israel tinha a missão de levar Deus, fazer Deus notório ao mundo. Porém, Israel fracassou em sua missão. Então Deus deu essa missão hoje à igreja. A igreja tem hoje essa missão de levar Deus ao mundo, de fazer Deus notório ao mundo. Perceba que o Senhor Jesus Cristo vai dizer acerca da igreja, que a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. A igreja é luz, é exemplo, é uma lamparina para esse mundo. A igreja é um modelo, um padrão, um exemplo de integridade para este mundo que vive em trevas. Então perceba que Deus também levantou a igreja nessa terra para influenciar, para fazer com que o mundo em trevas deseje servir o mesmo Deus que a igreja serve, deseje adorar o mesmo Deus que a igreja adora, deseje viver nos mesmos padrões e princípios de integridade que a igreja vive. Então, este princípio que Deus mostrou no Velho Testamento, Deus também mostra no contexto do Novo Testamento. A igreja foi chamada por Deus para influenciar as demais nações ao seu derredor. Portanto, tomamos como ponto de partida esse princípio de diferenciação que Deus requer da sua igreja, uma diferenciação do mundo.
Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 12, versículo 1, e não vos adequeis e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra ali, não vos conformeis, conformeis expressa um oleiro que está moldando um vaso. Expressa um vaso nas mãos do oleiro que está sendo moldado, está sendo trabalhado. Então Paulo está dizendo ali que nós não devemos cair na forma do mundo e nos deixar enredar pelo mundo ao seu bel prazer. Nós não devemos imitar o padrão do mundo, mas nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Então nós não podemos imitar o padrão, o modelo que o mundo vive, mas o mundo que tem que desejar imitar o nosso padrão. Glória a Deus. Mas o assunto hoje é sobre vestimentas. As vestimentas é de suma importância para nós. Se você está me acompanhando nesse raciocínio, abra comigo na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Esse princípio expresso em 1 Timóteo, Paulo está usando o princípio da moderação. Primeiramente, Paulo vai pedir que as mulheres se ataveiem em trajes honestos. A palavra honesto, à luz dos textos originais, à luz da língua original grego, sophirosine, indica uma lucidez mental, uma sobriedade, sanidade. Portanto, a mulher deve vestir-se com sabedoria. Mas nós não iremos aplicar isso somente a mulheres. Vamos aplicar também a homens. Por quê? Porque no tempo de hoje também, não somente mulheres, mas também homens têm se vestido na presença de Deus de maneira indecente, de maneira que não glorifica o Criador. Portanto, nós iremos aplicar esse princípio não somente para mulheres, mas também para homens. Então, Paulo está dizendo que a mulher, e homem também, aplica também ao homem, deve vestir-se de modo sóbrio, de modo equilibrado. A mulher e o homem devem vestir-se com uma certa lucidez mental. Então você deve vestir-se com sabedoria. Você tem que usar a liberdade que Cristo te deu, mas com sabedoria. Se a liberdade que Cristo te deu é causa de tropeço para outras pessoas, então você está usando essa liberdade que Cristo te deu de maneira errada. Por quê? Porque Cristo não me deu liberdade para fazer com que outros venham a tropeçar por intermédio do mau uso da minha liberdade. Glória a Deus. Eu estou aplicando esse princípio tanto a homens como a mulher, porque também nos tempos atuais que nós estamos vivendo, os homens também precisam viver e aplicar esse princípio. Porque os homens também têm se vestido, como eu já disse, de maneira indecente. Paulo está pedindo que a mulher se vista com sabedoria no momento em que for colocar os seus trajes, as suas roupas. E Paulo vai continuar, com pudor e modéstia. Essa palavra pudor no grego, aidos, subentende vergonha em exibir o corpo. Envolve a recusa de vestir-se de tal maneira que atraia a atenção para o seu corpo e ultrapasse os limites da moderação. Portanto, a palavra aqui, pudor, é vergonha em exibir o corpo. Todas as vezes que a mulher e o homem for se vestir, ele tem que ter esse pudor, vergonha em exibir o corpo. Se você se veste de uma maneira que o seu corpo está sendo exibido, se você se veste de uma maneira em que os trajes que você está vestindo está esculpindo o seu corpo e deixando ele de maneira sensual, então você não está seguindo o princípio do pudor, do traje honesto, equilibrado, com sobriedade. A vontade de Deus é que as mulheres cristãs cuidem de se vestir com modéstia e discrição. Homem de Deus, mulher de Deus, seja discreta nos seus vestimentos, nos seus trajes. Passe desapercebido. A mulher deve vestir-se de uma maneira que passe despercebida. E não de uma maneira que atraia a atenção cobiçosa para o seu corpo. Ela deve vestir-se de uma maneira que atraia unicamente e somente a atenção do seu marido. Se você, ao colocar um traje, no seu coração o desejo é chamar a atenção, atrair a atenção dos homens, então você está pecando dentro do seu coração.
Você não está se vestindo com autocontrole, com sobriedade, com lucidez mental. Mas o seu desejo é atrair a atenção cobiçosa e pecaminosa dos homens para o seu corpo. Você não está glorificando a Deus. Vestir-se de modo imodesto para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como o desejo imoral que isso provoca. Tome cuidado. Ao vestir-se de maneira sensual, lasciva, você está fazendo com que outras pessoas venham pecar. Se você, homem e mulher de Deus, por meio do seu traje, faz com que outras pessoas pequem, então você é pedra de tropeço, você está pecando. Você está fazendo como Paulo escreveu na Epístola aos Romanos, está golpeando a consciência dos outros, por meio da sua liberdade mal usada, mal manuseada. Repito, Deus não nos deu liberdade para fazer com que os outros pequem ou tropecem na fé. Se você usa a liberdade de uma maneira que está fazendo com que outros pequem e tropecem, então você não está fundamentando a sua liberdade no princípio do amor. A sua liberdade não está sendo regida pelo princípio do amor fraternal, do amor uns com os outros. Siga esse conselho. Nenhuma atividade ou condição justifica o uso de roupas imodestas que exponha o corpo de tal maneira que provoquem desejos imorais ou concupiscências em alguém. Se aonde você trabalha, mulher de Deus, a exigência é que você use trajes que esculpem o seu corpo, que deixa você sensual, que faz com que você peque diante de Deus, então você não deve fazer, mas você tem que honrar a Deus por meio do seu traje. Ainda que você perca o seu emprego, perca, mas não perca a sua santidade. Não quebre o princípio da moderação, do equilíbrio, da sabedoria no vestir-se. Continuando, com pudor e modéstia, não com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Versículo 10. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Perceba que o verdadeiro enfeite que uma mulher de Deus tem que colocar em si, não é de tranças, não é vestidos dispendiosos, vestidos caríssimos, uma roupa fina e elegante. Perceba também que não é o ouro que vai enfeitar essas mulheres, tornar essas mulheres mais lindas, mais bonitas diante de Deus. Mas o verdadeiro enfeite que Paulo está dizendo para que essas mulheres usem, essas mulheres cristãs, é as boas obras. As boas obras são o verdadeiro enfeite que as mulheres cristãs devem se ataviar. E esses enfeites é que agradam a Deus. As mulheres da época de Paulo não queria que elas fossem reconhecidas por suas vestes caríssimas, por seu ouro, mas por sua boa conduta, por suas boas obras. Você, mulher de Deus, você, homem de Deus, você é conhecido pelas roupas que tem, pelos vestidos que usa, ou você é conhecido pelas boas obras? Então o conselho bíblico é que as mulheres cristãs não venham se ataviar, se enfeitar com ouros, com pérolas, com vestidos caríssimos, mas com boas obras. De que adianta, mulher de Deus, você se vestir bem, usar uma roupa fina e elegante, se você não tem boas obras? De que adianta você estar bem por fora, mas por dentro mostrar um espírito inquieto, insubmisso, rebelde? Então o verdadeiro enfeite que Paulo deseja, inspirado pelo Espírito Santo por Deus, é que as mulheres se vistam com as suas boas obras, com obras que venham glorificar a Deus. Então o conselho bíblico para nós, nas nossas vestimentas, é que nós venhamos nos vestir de uma maneira que glorifique a Deus, de uma maneira em que o nosso bom senso venha a ser posto em prática até na hora de vestir. Nós não devemos usar roupas que atraiam a atenção cobiçosa dos outros para nós. Nós não devemos usar roupas que fazem com que os outros pequem ao olhar para nós. Mulher de Deus, você tem que chamar a atenção não pelo seu corpo bonito, não pelas suas vestes, mas pelas suas boas obras, pela sua santidade, pelo seu espírito manso e quieto. Nós temos que pôr esse princípio em prática, porque a nossa igreja está repleta de extravagância. A extravagância é o contrário da moderação, do pudor, do bom senso. Perceba que isso tem tomado de conta até dos homens, por isso que eu coloquei os homens nesse contexto. Porque os homens têm se vestido de uma maneira que não tem glorificado a Deus. Então que a partir de hoje você venha colocar esse princípio em prática nas suas vestimentas. Vista-se de uma maneira
que glorifique a Deus. As vestimentas também é algo essencial e importante para Deus. A palavra de Deus vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Portanto, nós devemos cuidar não somente do que está por dentro, que é essencial, sim, fundamental, mas também do que está pelo lado de fora. Nós devemos enfeitar a nossa casa com boas obras. Glória a Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Amém.